Entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho, Grêmio e São José. Totalmente superior do Soteldo, mas o gol marcado pelo João Pedro Galvão. O que isso aí acrescenta para um início de campeonato, para um início de temporada, que neste ano começou com aquela derrota lá em Caxias? Acrescenta muita coisa em todos os sentidos, né? No decorrer dos jogos, os jogadores vão readquirindo, acima de tudo, o ritmo de jogo necessário. Nós jogamos contra o Caxias, fizemos um bom primeiro tempo. Segundo tempo a gente caiu um pouquinho de produção devido à pré-temporada. Nossa pré-temporada durou 8, 10 dias. Impossível, só no Brasil. É impossível então a gente cobrar dos jogadores. Os jogadores mal treinam a parte física, a parte técnica, a parte tática. Mesmo assim, o primeiro tempo eu gostei e nós tivemos a derrota para o Caxias, não tirando os méritos do adversário, mas por falhas nossas. Então, eu procurei corrigir, conversei bastante com o grupo após aquela partida, no dia seguinte, no vídeo. Treinamos e já a segunda partida a gente já se apresentou melhor, não só pelo placar, mas aos pouquinhos os jogadores vão readquirindo, como falei, a principal coisa que é o ritmo de jogo. Os jogadores que estão chegando vão conhecendo seus companheiros. E por isso que falei naquela entrevista lá ainda em Caxias, muita calma nessas horas, e continua tendo muita calma, porque a segunda partida tem muita coisa, estou rodando o grupo, estou procurando dar ritmo para todo mundo e oportunidades para todo mundo, para ninguém depois queixar que não teve oportunidades. E para o João Pedro foi muito importante, né, que foi o primeiro gol dele. O grupo tem um carinho muito grande por ele, a gente está torcendo muito que ele fizesse gol, até para tirar essa zica de cima dele. Ontem mesmo, após o vídeo que eu tive com o grupo, eu conversei com ele durante alguns minutos, tranquilizei ele, passei bastante confiança para ele, dei alguns conselhos para ele, e hoje ele já foi bem melhor. Até porque quando nós contratamos o João, ele fez muitos gols na Itália, e você fazer gols na Itália é difícil. Então, ele não pode ter desaprendido. Então, resumindo tudo isso, foi importante o segundo jogo, a vitória, vai dando mais cara de Grêmio, vai dando mais confiança para o grupo. E foi importante que a gente, né, querendo ou não, em 2 jogos, a gente já fez 5 gols. Tudo bem? Boa noite. Você vai falar muito sobre a partida goleada de hoje, 4-1 sobre o São José. Mas eu sou obrigado a te perguntar sobre outro tema. Lá em Caxias, no sábado, após a derrota para o Caxias, você disse que 2 jogadores até poderiam ser anunciados nesta quarta-feira e até não foram até agora. E que você entrou em contato com um centroavante. Um deles foi o Gabigol? E se sim, como foi essa conversa com o centroavante do Flamengo? Eu vou dar chance para você fazer outra pergunta. O Igor falou que eu tinha avisado vocês que sobre as contratações, você não avisou? Então, agora eu pergunto para você. E aí? O que você não entendeu que o Igor te passou? Não, mas eu vou ser educado como sempre. O Igor passou a orientação, mas então, tá bom, sou obrigado a te perguntar isso. Tá bom. Então, vamos lá. Sobre as contratações, eu vou ser agora o papagaio de pirata. O nosso vice-presidente, Antônio Brum, vai chegar, vai sentar aqui depois da minha entrevista, aí você pode perguntar à vontade para ele. E eu, educadamente, não, pode devolver o microfone, eu vou te dar mais uma chance de fazer outra pergunta. Bom, então... Se você quiser, óbvio. Não, tudo bem. Soteldo, ele foi aí o grande nome da partida, e ele é um jogador que também já vem caindo nas graças do torcedor. Como é que você avalia a atuação dele? Soteldo, um jogador que... Desde o ano passado eu estava pedindo para a diretoria trazer. É um jogador interessante, um jogador que tem as características de um jogador que joga pelo lado, que abre a defesa do adversário, pela inteligência dele, pelo drible, velocidade. Sempre gostei dele, sempre gostei do futebol dele. O ano passado, no primeiro jogo contra o Santos pelo Brasileiro, eu mesmo falei com ele no campo. Eu falei que eu queria trazer ele. Infelizmente não foi possível. Não dependia somente do Grêmio, mas eu acho que o mais importante de tudo é que esse ano ele veio, e não só por essas 2 partidas que ele fez, que ele foi muito bem, mas é um jogador que tem uma inteligência muito, apesar que é pequeno, mas é muito inteligente. Então, eu credencio esse jogador e pode ter certeza que ele vai ser importante para a gente
na temporada 2023, porque já nos 2 primeiros jogos já caiu nas graças da torcida. Eu sabia que isso iria acontecer, pelo futebol que ele joga, pela inteligência. E já nesses 2 primeiros jogos o torcedor já sentiu que ele vai nos ajudar bastante. Ô Renato, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Ainda sobre o Soteldo, eu queria entender como é que você enxerga o posicionamento exato dele, né? Hoje a gente viu ele caindo um pouco mais ali pela esquerda, mas ele se movimenta muito, né? Por todos os lados do campo, foi para a direita também, armou pelo meio. Ele mesmo falou que faz as 3 funções do ataque para nós. Como é que você enxerga o posicionamento do Soteldo? Vai ser esse homem que você gosta pelo lado esquerdo, ou você vai dar liberdade total, até pela inteligência que você citou agora dele, ele vai ter liberdade no ataque para compor esses movimentos do ataque? Eu converso bastante com ele, troco bastante ideias. Eu já acompanhava ele há muito tempo lá no Santos, né? Eu sei que ele tem essa tendência de jogar tanto pelo lado esquerdo como por dentro e pelo lado direito. Na minha opinião, onde ele rende mais é pelo lado esquerdo. Por isso que eu estou colocando ele ali, até porque a gente precisa desse jogador que abra a defesa adversária, e ninguém é melhor do que ele. E ele tem feito isso muito bem. Isso não quer dizer que em determinados momentos da partida, em determinados momentos, no momento que ele não estiver levando vantagem sobre o lateral dele, por exemplo, ele, pela inteligência dele, ele tem essa liberdade para procurar se movimentar, entendeu? Que aí ele vai abrindo espaço para ele e para os próprios companheiros dele. É um jogador bastante interessante. E você vê da inteligência dele, do futebol dele, que quando ele está pelo lado esquerdo ele cria, quando ele vai por dentro ele é abusado, quando ele vai para o lado direito ele é abusado também. A única coisa que eu peço no Campeonato Gaúcho, é que os árbitros fiquem ligados. Ele é um jogador rápido, inteligente, habilidoso, e ele só quer jogar futebol. E vocês já viram que no jogo de Caxias, principalmente no jogo de hoje, os adversários caçam ele o tempo todo. Pode caçar, não tem problema nenhum. Agora, o árbitro ele tem que se mostrar presente dentro do campo. Não pode ele sofrer 5, 6 faltas, o adversário começar a fazer rodízio de falta nele e os árbitros não darem cartão amarelo para o adversário. Não quero que protejam o Soteldo como se fosse uma criança. Não. Vamos proteger o Soteldo pelo futebol dele. Pelo futebol dele. Então, é nesse ponto que a arbitragem tem que ficar ligada. Bateu, tem que tomar as providências. Não tem que fazer 5, 6 faltas no Soteldo para tomar um cartão amarelo. Porque a gente já viu que pelo futebol dele, ele vai ser bastante caçado. E aí, até aí tudo bem. Agora, cabe a arbitragem, né, tomar as providências dentro do campo. Renato, boa noite. Ainda só para esclarecer uma questão, por que o Renato de sábado contra o Caxias poderia falar sobre negociações e falou sobre reforços e o de hoje não pode? E sobre aí o gauchão, aí sim sobre o Campeonato Gaúcho. Você pretende rodar o time, já dá para projetar uma escalação diferente em Pelotas contra o Brasil, porque você vem de 2 jogos basicamente no fim de semana e no meio de semana com uma base de um time titular? Obrigado. Não, eu vou rodar sempre dentro do possível, vou rodar alguns jogadores durante a partida, dar oportunidade para outros, justamente para dar ritmo para todo mundo e, acima de tudo, porque nós tivemos um início de temporada, a pré-temporada nossa foi muito curta, foi muito rápida, e é um perigo muito grande eu sempre colocar os meus jogadores em campo, porque eles ainda não estão 100%, justamente por nós termos tido uma pré-temporada curta. Quanto sábado que eu falei lá, porque vocês... Eu não posso também fazer o trabalho de vocês, né? Vocês só me perguntaram sobre as contratações, ninguém me perguntou praticamente do jogo. Aí eu respondi. Eu posso falar de contratações hoje, ontem, amanhã, depois da manhã, semana que vem, sem problema algum. Agora nós temos nosso vice-presidente, nós temos nosso executivo, nós temos nosso presidente. Se eu ficar aqui falando só de contratações, o Grêmio pode mandar eles embora, poupar o salário deles e me darem um aumento. Estou fazendo as duas coisas. Tem que falar do time, tem que falar do futebol, entendeu? Tem que cuidar do meu grupo, do meu time, e eles... Aí vocês fazem as perguntas para eles, porque senão, se eu ficar respondendo sobre contratações também, as contratações, ele vai falar, vai esclarecer algumas coisas para vocês. Renato, aqui, boa noite. Na primeira resposta, tu citou o calendário apertado do futebol brasileiro, pouco tempo de pré-temporada.
Hoje o Grêmio teve de novo uma dupla de zaga que há bastante tempo não atuava junto, né? Que é Jeromel e Kahneman. Jeromel pela temporada 2023, que a gente sabe, de muita irregularidade pela questão física. O que essa dupla, até porque o Jeromel tem um contrato de 6 meses, o que essa dupla ainda pode entregar em 2024 e se a questão física é uma preocupação nessa temporada? A questão física ela é sempre preocupante, né? Principalmente no momento que a gente não tem um tempo suficiente para fazer a pré-temporada adequada. Se a gente começa a colocar de cara os garotos, a gente passa uma responsabilidade muito grande para isso. Os garotos têm que ser dadas as oportunidades para eles em devidas ocasiões, aos poucos, tem que lapidar os garotos para que a gente não possa queimar um ou outro e de repente eles tenham um futuro dentro do clube. Ao mesmo tempo a gente quer ganhar o campeonato, então a gente não pode ficar desperdiçando pontos. E ao mesmo tempo no grupo, por isso eu estou rodando justamente o grupo, dando oportunidades para todo mundo, e vai ser assim praticamente em todos os jogos, para que todo mundo possa readquirir o ritmo de jogo necessário e ao mesmo tempo não desgastar demais um ou outro jogador e daqui a pouco ele sentir uma lesão muscular. Então nesse ponto aí a gente tem que tomar bastante cuidado. O Jeromel basicamente é um jogador que a gente tem que tomar muito cuidado com ele, por ele estar voltando de um procedimento, por ele não ter mais 20 anos, então eu converso bastante com ele durante os treinamentos. Durante essa partida aqui eu fiquei conversando com ele durante o jogo para ver como ele estava, se ele estava se sentindo bem, se ele queria sair. Ele falou que aos pouquinhos, fui conversando com ele as 2, 3 vezes que eu falei com ele, ele falou que ia aguentar a partida. Então tudo bem, mas é um jogador que dificilmente vai jogar fora da arena, muito difícil, justamente porque a gente tem um jogo a cada 3 dias, viagens, e é muito desgastante para ele. Renato, continuando falando sobre os garotos, tinha uma expectativa nesse início de temporada pelo Nathan Fernandes, jogador que apareceu muito bem no ano passado, e você está fazendo um processo de lapidação desse atleta? Tem algum trabalho específico com ele? Porque o torcedor gostaria de vê-lo em campo mais vezes como titular, quem sabe? Trabalho sobre o Nathan Fernandes. Eu acho que não só o Nathan, né, mas eu sempre falo para vocês que eu tenho bastante cuidado com os garotos. Então, o Nathan é um jogador que o ano passado ele tinha um problema físico, que toda vez que ele entrava com 20, 30 minutos, parecia que ele estava jogando já há 3 horas. Hoje no profissional ele treina mais, se alimenta melhor, descansa mais, enfim, todo o cuidado que a gente está tendo com uma joia das categorias de base do Grêmio. Ele começando uma partida de cara ou não, tem horas que ele vai começar, tem horas que ele vai entrar durante a partida, mas eu sempre falo, não só para ele, para o grupo todo, não importa quantos minutos o jogador vai jogar, ele pode jogar 90 minutos, 45 minutos, 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 80 minutos. Ele tem que se entregar dentro do campo. Não só para ele. Isso serve para o grupo todo. E serve para ele também. As oportunidades para ele, eu estou dando. Está todo mundo vendo. Como outros jogadores também estão recebendo as oportunidades. Eu falo para ele, não é só o treinador que está vendo vocês. A diretoria do clube, o presidente do clube, a torcida do clube, a imprensa. Então, cabe a eles, quando eles entrarem em campo, mostrarem que eles têm condições de começar a próxima partida. Renato, parabéns pela vitória. Seguindo a linha também da gurizada, né, dos meninos, hoje a gente teve a volta do Jonathan Robert também entrando e, na minha opinião, entrando muito bem. Ele é um jogador que tem muita qualidade, né? Entrou por dentro hoje, é um jogador que joga também pela ponta e na base também já vi ele jogar por dentro. Ano passado ele já voltou de uma cirurgia, se recuperou, jogou no time de baixo. E até se falou de algumas questões extracampo dele, que ele não estava tão comprometido assim. Queria que tu me falasse um pouco sobre ele, porque eu tenho uma expectativa muito grande nesse jogador, acho que a torcida do Grêmio também, e pode ser também uma boa reposição para as 2 pontas do Grêmio, até para a camisa 10, para quando o Grêmio não tiver os seus titulares, e de repente pode ser o grande ano dele, né? Sim, é um jogador que está voltando comigo, inclusive, de 2 procedimentos, né, no joelho. Ele tem treinado tanto na meio, nos treinamentos, nos jogos treino, como na ponta. Então, é importante o jogador sempre jogar mais de uma posição, porque dependendo do que eu preciso durante a partida, ele entrando em campo, ou estando dentro do campo, posso mudar de posição e muitas vezes não tirar o jogador. Extracampo. Bom, extracampo, eu sempre falo para eles, o discurso é o mesmo para todos. Do portão para fora, eu não quero saber o que eles fazem.
do portão para dentro e comigo. Se não estiver rendendo nos treinamentos, não estiver correndo, não vai ter oportunidade. E se tiver oportunidade de não correr, a fila anda. Então é com eles. Até então ele nunca me deu problema. É um bom garoto, tem treinado bem, por isso está recebendo oportunidades. Se mudar, começar a andar diferente, começar a exagerar lá fora, o único a perder é ele. Eu falo para eles que em outras ocasiões eles costumam falar que a fila anda. E eu falo para eles que no futebol também a fila anda. Então, depende deles. Se ele quer aprontar ou não, vai depender dele. Até então, comigo ele nunca me deu problemas. Boa noite, Renato. Hoje o Marquezinho teve a sua estreia na equipe do Grêmio e em Caxias tu optou pelo Kaique. Isso será recorrente na temporada de 2024, já que anteriormente tu já fez algum rodízio com goleiros, como foi o caso do Breno, o próprio Adriel, o próprio Grando também. Então tu pensa em 2024 também fazer rodízio ou tu já tem na tua cabeça uma ideia de um goleiro titular da equipe do Grêmio? O Kaique eu conheço, o Chapecó eu conheço, o Márcio está chegando, credenciado, foi muito bem hoje. É um jogador que ele precisa de ritmo de jogo, então vamos, de repente, dar mais oportunidades para ele readquirir esse ritmo de jogo necessário. Mas isso não quer dizer que, eu sempre falo para eles, que tanto ele como qualquer outro jogador é dono da posição. As oportunidades estão sendo dadas, mas ele, de repente, vai ter uma sequência justamente porque ele precisa. O Kaique já vinha jogando e eu conheço muito bem, da mesma forma que o Chapecó. E ele é um jogador que praticamente em 2023 ele atua muito pouco. Então ele precisa de ritmo de jogo. Apesar que mesmo sem esse ritmo de jogo, aí hoje ele esteve muito bem. Renato, boa noite. No início da temporada de 23, tu chegou a conversar com a gente, com os repórteres que estavam no CT em determinado momento, sobre o esquema tático que tu utilizaria na temporada 2023, até por função e com a expectativa dos jogadores que estavam sendo contratados na época. E aí deixou claro que não teria um esquema tático definido, né, ia ser conforme os clubes, né, os adversários jogariam contra o Grêmio. O grupo praticamente se manteve, teve 3 saídas do elenco, estão chegando outros jogadores e hoje tem Jeromel e Kahneman, né, que atuaram muito bem também. Tua ideia para a temporada 24 é manter esse esquema num 4-2-3-1, num 4-3-3, ou realmente tu vai fazer uma variação conforme foi em 2023? Não, vou fazer uma avaliação. O esquema tático, o melhor esquema tático é o que ganha. Às vezes você tem um esquema tático, você com 5, 6 jogos, você não está ganhando, você muda, você ganha, esse esquema é o certo. Não, o certo vai depender do que a gente precisa, muitas vezes do adversário, onde é o jogo. Então, por isso, nesse campeonato estadual, a gente vai utilizar outros esquemas. Nós temos uma Libertadores aí pela frente. E aí é que eu falo, no momento que você tem 2, 3 esquemas, tem a opção sempre A, B e C, treinada, aí dependendo do que você precisa no jogo, você pode começar com o esquema, pode mudar o esquema durante a partida, entendeu? No outro jogo você pode mudar o esquema, porque eles vão estar treinados para isso e adaptados. Mas a maior resposta que um grupo pode dar em relação ao esquema para o treinador é no momento que tem as peças. Eu tenho, lógico, na minha cabeça um esquema, mas para isso você tem que ter as peças. Não adianta eu imaginar uma coisa, um esquema de jogo, você não tem as peças. Então, sobre isso, vamos ver também os jogadores que provavelmente vão chegar e a partir daí a gente vai montando o quebra-cabeça. Boa noite, Renato. Tu tem a chance de conseguir novamente um heptacampeonato para o clube depois de, nesses 120 anos, depois de 55 anos, já que o último hepta foi lá em 68. Chegou a conversar já com o grupo sobre esse marco histórico que o Grêmio pode chegar novamente, tendo tu como um treinador, assim como foi o Oswaldo Rola lá na década de 50, década de 60, o Sérgio Macir Torres, treinadores que tem muitos números como comandante do clube e tu também um cara que é o principal, né, nessa listagem de quantidade de jogos como comandante do Tricolor. Tu chega a conversar com eles em algum momento da importância de manter essa hegemonia estadual e chegar pela segunda vez a um hepta nesses 120 anos do Grêmio? Sim, por isso que a gente está dando uma atenção especial desde o início da temporada para o Campeonato Estadual.
O presidente pediu a palavra antes do primeiro jogo, se manifestou dessa forma, lembrando isso ao grupo. Ontem, antes da partida também falei, ontem eu lembrei eles de novo. Então, a gente tem conversado, o presidente, o vice-presidente, o executivo, eu tenho conversado com o grupo justamente lembrando que eles podem entrar para a história do clube com mais um marco. E isso a gente tem que correr atrás, conquistar o campeonato estadual, e eles têm essa consciência. É difícil, é o início de temporada, a gente está mudando um pouquinho o nosso grupo, mas o objetivo mesmo, a gente conquistar esse título aí, mais um título, para que a gente possa, mais uma vez, marcar o nosso nome na história do clube com esse marco aí de 7 títulos seguidos. Obrigado, Renato. Boa noite. Aí, agora, você faz a primeira pergunta. Vem, Bruno.